A senhora que eu salvei naquela noite foi a mesma que cuidou de mim 30 anos atrás. Eu não sabia disso quando a vi chegar, desacordada, nos braços de uma acompanhante desesperada. Mas algo naquela mulher, no jeito como repousava as mãos, no cheiro suave de lavanda, na expressão serena apesar da dor, me tocou de um jeito estranho. Como se eu já a conhecesse de algum lugar, de algum tempo. Foi só depois, muito depois, que entendi. Aquela não era uma noite qualquer. Era o destino fechando um ciclo. E naquele momento, eu compreendi uma coisa que mudou tudo. O tempo dá voltas, e às vezes ele devolve exatamente aquilo que um dia a gente achou que tinha perdido para sempre. Meu nome é Eliane, tenho 45 anos e sou enfermeira há mais de 2 décadas. Já vi muita coisa, coisas que os livros não ensinam, coisas que só o silêncio da madrugada em um hospital é capaz de revelar. A maioria das pessoas pensa que o hospital é só dor, agulha, rotina e protocolos. Mas existe outra camada, uma camada invisível, sutil, quase espiritual. É naquele corredor vazio às 3 da manhã, é no suspiro da paciente antes da última batida do monitor, é no olhar entre 2 desconhecidos que se entendem sem dizer nada. A gente que trabalha na enfermagem aprende a conviver com o invisível, com as histórias que se escondem por trás de cada prontuário, com os reencontros que acontecem sem ninguém perceber. E foi numa dessas noites, uma daquelas em que a alma parece mais cansada que o corpo, que tudo aconteceu. Era final de plantão. O hospital já estava mais quieto do que o normal. As luzes da recepção estavam mais fracas. Até os monitores pareciam pulsar mais devagar. Eu estava no posto, organizando algumas fichas antigas, cuidando da burocracia que sobra quando a gente já cuidou de todos os corpos e está tentando, no fundo, cuidar um pouco da própria mente também. Foi quando escutei o som da porta de emergência se abrindo com força, e logo em seguida, vozes agitadas. Uma senhora havia acabado de chegar desacordada, com a respiração irregular. A acompanhante, uma mulher mais nova, tremia e repetia sem parar: "Ela precisa de ajuda, por favor, não deixe ela morrer, por favor." Corri até lá. Não pensei, só agi. É esse o tipo de resposta automática que a gente desenvolve com os anos, quando o instinto grita mais alto que o cansaço. A senhora estava pálida, com uma expressão tranquila demais para quem estava à beira do colapso. Mas havia algo nela que me travou por dentro. Eu não sabia explicar, não naquele momento, mas parecia que aquela senhora já tinha feito parte da minha vida. Não como paciente, não como enfermeira, mas de um jeito mais antigo, mais profundo. Tinha algo no cheiro do perfume dela, na forma como seus cabelos brancos estavam presos com cuidado, na pulseira envelhecida no pulso esquerdo, que ativava algo em mim, como se meu corpo lembrasse de algo que a minha mente ainda não conseguia alcançar. O protocolo seguiu. Monitoramos, estabilizamos. Ela entrou em parada, por segundos, mas voltou. E foi nesse vai e volta da consciência dela, nesse limite tênue entre a vida e o outro lado, que tudo começou a se encaixar. Porque em algum momento ela abriu os olhos, e antes de pronunciar qualquer palavra, ela me olhou, com um olhar doce, mas firme, e sorriu. E eu juro, por tudo o que tenho de mais sagrado, aquele sorriso eu já tinha visto antes, 30 anos atrás, quando eu era só uma menina e estava internada, sozinha, com medo. E uma auxiliar de enfermagem, de voz suave e mãos gentis, me dizia todos os dias: "Você é uma guerreira, minha pequena, vai sair dessa e vai cuidar de muita gente ainda." Naquele dia, eu não salvei uma paciente qualquer. Naquele dia, eu reencontrei um anjo do passado. E foi assim que o tempo me mostrou que ele dá voltas.
voltas perfeitas, inexplicáveis, que só fazem sentido quando a gente vive até o fim da história. A partir do momento em que ela abriu os olhos e me olhou daquele jeito, tudo dentro de mim mudou. Não foi um susto, foi um reconhecimento. Sabe quando a alma encontra uma memória antiga, escondida? Como quando a gente sente um cheiro da infância e de repente está de volta a um lugar que nem lembrava que existia? Foi exatamente isso. Eu fiquei ali ao lado do leito dela, em silêncio, observando seus olhos verdes, que pareciam mais vivos do que os sinais vitais marcavam no monitor. Eles me examinavam, com calma, com uma certeza que eu não compreendia. Ela não disse nada naquela hora. Apenas sorriu levemente e voltou a fechar os olhos. Mas aquele instante foi suficiente para desencadear algo dentro de mim. Uma lembrança, uma dúvida, um calafrio. Eu voltei para o posto, mas não consegui me concentrar em mais nada. Peguei uma garrafa de água, sentei e fiquei olhando para o vazio. Na minha cabeça a cena se repetia, o rosto dela, o jeito com que segurava minha mão, o mesmo toque. Foi aí que veio a primeira imagem. Um quarto antigo, infantil, uma cama pequena, eu de terna no quarto, deitada, com febre, assustada, e ela, mais jovem, com os mesmos olhos, entrando no quarto com um pano úmido cantando baixinho. Era uma música que eu tinha esquecido, mas naquela hora pude ouvir a melodia nitidamente. Era ela, a mesma mulher. 30 anos antes, num hospital público diferente, eu fui internada por pneumonia grave. Meus pais não podiam ficar o tempo todo, e foi essa mulher que hoje está aqui deitada quem cuidou de mim. Banho de assento, chá morno, histórias sussurradas para me distrair da dor e, principalmente, presença. A presença que salva. Como pude esquecer? Como o tempo apaga tanto e, de repente, devolve tudo de uma vez só. Voltei para o quarto dela. Ela dormia tranquila, como se soubesse que agora estava em boas mãos. Passei a noite inteira entre os outros pacientes, mas sempre voltando ali, verificando sinais, tocando sua testa, segurando sua mão com o mesmo cuidado que um dia ela segurou a minha. Na manhã seguinte, ela acordou com mais lucidez, e quando me viu, sorriu de novo. Dessa vez falou: "Você cresceu." Meu coração parou por um segundo. "A senhora me reconhece?" perguntei. Ela assentiu com a cabeça, com um ar tranquilo, quase maternal. "Eu lembro dos seus olhos. Era tão pequenininha, tão frágil. E agora, olha para você." Não sei descrever a mistura de sentimentos que senti. Era gratidão, era espanto. Era como se o tempo tivesse feito um laço invisível entre duas vidas que precisavam se reencontrar. Ela me contou seu nome, Dona Lourdes. E aí tudo fez sentido. A mesma Lourdes que eu mencionei anos atrás para minha mãe, aquela que eu chamava de tia do carinho. Naquele tempo, Lourdes era auxiliar de enfermagem. Ganhava pouco, morava longe, mas fazia questão de tratar cada criança como se fosse seu próprio filho. E eu fui uma dessas. Lourdes ficou internada por mais 2 dias. Durante esse tempo, conversamos muito. Ela lembrava até de uma história que me contava quando eu não conseguia dormir, uma fábula sobre uma borboleta que ficava presa no casulo por medo de voar. Ela disse que sempre me via como a borboleta e que sabia que um dia eu voaria alto. Eu, que achava que tinha sido só mais uma criança entre tantas, fui lembrada, guardada. No último dia dela no hospital, levei um café até seu leito. Ela me esperava com algo nas mãos. "Isso aqui é para você", disse, me entregando um broche antigo em forma de flor. Ganhei esse broche no dia em que fui promovida. Prometi que daria para alguém que continuasse o que eu comecei. E você é essa pessoa. Eu segurei aquele broche como se fosse ouro, mas era mais.
Era um símbolo de continuidade, de propósito, de tudo que eu me tornei. Nos despedimos com um abraço longo, silencioso, com lágrimas que não precisavam de palavras. Antes de sair, ela me disse: "Nunca subestime o tempo, minha menina. Ele sabe exatamente o que está fazendo." Depois disso, nunca mais a vi. Mas às vezes sinto que ela ainda está por perto, como se sua missão não tivesse terminado, como se ela ainda soprasse histórias no ouvido das enfermeiras novas, só para lembrar que não estamos aqui por acaso. E eu nunca mais fui a mesma. Porque naquele encontro eu fui lembrada do porquê comecei. Fui lembrada de que a enfermagem não é só técnica, é conexão, é história, é destino, e que às vezes o universo nos devolve exatamente aquilo que um dia nos curou. Às vezes a gente passa por dias inteiros no automático. Faz o que tem que ser feito, entrega tudo de si, mas se pergunta em silêncio: será que eu estou fazendo diferença de verdade? E então, sem aviso, a vida responde. Não com gritos, mas com encontros, com olhares, com reencontros que parecem casuais, mas carregam o peso de algo maior. Aquela senhora, a Dona Lourdes, não foi só uma paciente. Ela foi um espelho, um lembrete de onde tudo começou. Ela me mostrou que mesmo quando a gente esquece de certas pessoas, a alma lembra, porque existem gestos que se tornam sementes. E um dia, mesmo sem perceber, a gente colhe. Na correria da enfermagem, entre medicações, prontuários e plantões que parecem não ter fim, a gente às vezes esquece que também está vivendo uma história. Uma história que se cruza com outras, uma história que pode sim fechar ciclos, reatar laços invisíveis, cumprir promessas que foram feitas no silêncio de um quarto hospitalar 30 anos atrás. Dona Lourdes não apareceu por acaso, e eu também não estava ali à toa. Era como se o destino tivesse esperado pacientemente pelo momento certo de juntar os dois lados do fio. Ela cuidou de mim quando eu era frágil, pequena, sem entender o mundo. E agora eu retribuí, com as mesmas mãos, com o mesmo carinho. E isso me fez lembrar que mesmo nos nossos dias mais difíceis, existe propósito. Existe algo maior tecendo essa trama silenciosa que conecta vidas, gerações, memórias e afetos. Desde aquele dia, algo mudou em mim. Não só como enfermeira, mas como ser humano. Passei a escutar mais, a observar mais, a prestar atenção nos detalhes, porque talvez aquela pessoa que você está cuidando hoje já tenha cuidado de você no passado, de um jeito que só o tempo entende. E você? Você acredita que o destino pode dar voltas perfeitas? Que uma coincidência pode, na verdade, ser um reencontro com propósito? Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Você já viveu algo parecido? Um encontro inesperado que parecia ter sido escrito muito antes de acontecer? E claro, se você gosta de histórias reais, profundas e espirituais como essa, se inscreve aqui no canal Relatos da Enfermaria, ativa o sininho e fica com a gente, porque tem muita coisa que a ciência não explica, mas que o coração entende na hora. Até o próximo relato!